Eu agradeço o convite de vocês. Evidentemente, é um campo extremamente amplo e a minha fala vai ser meramente um pequeno recorte, uma pequena intervenção que é passível de correção, de discussão, de dúvida, principalmente de dúvida. Eu lembro um psicanalista que é o Jacques Lacan, que ele diz que é impossível definir o que seja retórica, porque todo enunciado já é retórico, né? E então, nesse sentido, vamos dizer que nós estamos dentro dela e, embora na maior parte das vezes, na maior parte dos usos, as pessoas não tenham nenhuma consciência. Principalmente no mundo burguês, que desde o século XVIII naturaliza todo o simbólico. E então a gente ouve, por exemplo, alguém na TV dizer: olhe, sem retórica, quando o enunciado sem retórica ele é estritamente retórico. Então, eu tenho a impressão que a gente poderia inicialmente falar alguma coisa sobre a instituição retórica, no sentido grego e latino dela, lembrando que o próprio termo retórica ele se associa a uma família de palavras indo-europeias, onde a gente encontra um radical que é re, e que a gente encontra em palavras latinas como currere, e de onde vem correr, discorrer, discurso, e o verbo grego reo, que é eu escorro. Então, técnica retórica em grego é técnica de escorrer no discurso, técnica de discorrer, uma técnica de falar. Ela foi uma invenção sistematizada desde o século, vamos dizer, quarto antes de Cristo, nas cidades gregas, principalmente Atenas, e a gente vai encontrar já nesse tempo antes de Cristo uma grande luta de um filósofo que é Platão contra os sofistas gregos, que eram mestres em artes de falar, como Protágoras, e que eram técnicos na retórica. Agora, o Platão, como ele acredita que o único homem que tem o verdadeiro conhecimento é o filósofo, ele então desqualificou a retórica como uma cosmética, como uma técnica de sofistas, de homens que são sofistas, que falam coisas falsas. Aqui ele opôs o filósofo, mas o filósofo, como ele define, o filósofo platônico. Agora, ela se transformou numa técnica de falar, se a gente lembrar, por exemplo, que na cidade grega antiga, todas as disputas políticas elas se davam em praça pública e elas dependiam então de uma competição para ver quem tinha razão, falasse melhor. E então, nesse sentido prático, um aluno do Platão, que é o Aristóteles, ele tinha um sentido muito mais prático que o professor dele. Então, ele foi o primeiro, mais ou menos em 340 e tantos antes de Cristo, ele escreveu uma técnica retórica, uma técnica retórica, que é uma técnica de falar. Aí ele já fez uma espécie de especificação dos gêneros de discursos que a gente pode fazer. E ele pensou, por exemplo, que politicamente, muitas vezes a gente vai em praça pública para deliberar alguma ação em relação ao futuro. Então, ele fez toda uma doutrina sobre um gênero retoricamente ordenado, que é o deliberativo. É um gênero em que a gente aprende a falar discutindo decisões que a gente vai tomar no futuro. Ao mesmo tempo, ele pensou num segundo gênero,
que é um gênero que seria usado por juízes ou por promotores ou nos tribunais, que é um gênero chamado judicial, quando a gente julga o passado e quando a gente avalia o passado em termos de certo, errado, inocente e culpado. Quando a gente fala do futuro, a gente propõe em termos de bom e mal, aquilo que é melhor no futuro, aquilo que é pior. E, ao mesmo tempo, ele lembrou que havia um outro gênero, um terceiro, que é um gênero que ele escorre na superfície das coisas, epi, em cima de, deicticon, ou deítico, o que demonstra, como se tivesse um dedo apontando na superfície das coisas, e que o epidítico, que significa um gênero em que a gente fala coisas belas ou coisas feias, coisas sobre a beleza ou sobre a feiura. Agora, como os gregos associavam a beleza estética à moral, então existe também uma feiura moral e uma feiura e uma beleza moral. Então, o Aristóteles já sistematizou o epidítico como um gênero do elogio, em que a gente fala bem ou elogia aqueles tipos considerados virtuosos, bons, papá, e, ao mesmo tempo, esse gênero também como um gênero de acusação ou de ataque ou até de destruição daqueles tipos humanos que são nocivos e que são feios, kakos, como ele diz em grego. E então a gente teria então na sistematização da técnica retórica que ele fez em 300 e poucos antes de Cristo, já haveria três grandes gêneros da fala. Um gênero que trata do passado, que é o judicial, em que a gente julga em termos de culpado e inocente. Um gênero que fala do presente, em que a gente fala em termos de belo, feio, e um gênero que a gente fala do futuro, em termos de bom e mal. Esses gêneros foram extremamente usados, principalmente nessas cidades antigas, a cidade grega, porque tudo se decidia em assembleias, em praça pública. Agora, em Roma, os romanos, em latim, na medida que eles imitam muito os gregos, a gente tem desde um pouquinho antes de Cristo uma retórica anônima, que a gente não sabe quem que fez, mais ou menos em 80 antes de Cristo, uma retórica para Herênio. Alguém escreveu para um personagem chamado Herênio uma retórica, e ela imita o Aristóteles. É uma imitação do Aristóteles, mas adaptado ao bom senso, ao senso comum romano, que era um povo extremamente prático, diferentemente do grego. E ainda antes de Cristo, o Marco Túlio Cícero, o Cícero, ele ficou famoso no Senado pela sua oratória, e ele escreveu vários tratados de retórica sobre técnicas da fala, que foram imitados e circularam muito. Agora, no século I da era cristã, no século I da nossa era, um outro retor, que é Quintiliano, o Quintiliano em Roma, ele sistematizou a retórica para Herênio e as coisas do Cícero, associando as coisas do Aristóteles. E ele escreveu um livro chamado Institutio Oratoria. E ele chamou de instituição, que é a ideia de que é algo instituído socialmente como um pacto entre homens e uma instituição. Quer dizer, assim como o Tribunal de Justiça é uma instituição, assim como o Senado romano é uma instituição, assim também como o circo em que a gente dá cristão para leão comer é uma instituição, a instituição retórica. Então, desde o início, ela foi uma instituição e ela foi ensinada na escola romana para as crianças.
Então, ela foi uma disciplina que acompanhava o trivium, no trivium, e ela também acompanhava o quadrivium, as ciências, as 7 disciplinas que formavam, vamos dizer, um homem culto. Agora, na chamada Idade Média Latina, na Europa, houve muitos tratados que reeditavam continuamente o Quintiliano e o Aristóteles. O Quintiliano e o Aristóteles, mas já numa chave cristã. E a instituição continuou extremamente ativa com uma técnica de produzir discursos, muitas vezes competindo com a poética, porque a poética, como no Aristóteles, ela era uma técnica de fazer o poema. Poiene, em grego é fazer. Agora, a retórica era uma técnica de falar. Então, o orador aprendia a falar, o juiz aprendia a falar, o advogado aprendia a falar. Agora, o poietes, o poeta, ele aprendia a fazer. Agora, com o tempo, as duas técnicas foram se juntando. Na medida, se a gente pensar que a maior parte da poesia antiga, ela não era escrita, mas ela era oral. Então, ficava suposto também que o poeta devia saber falar bem e, portanto, ele devia conhecer as técnicas retóricas para fazer um bom poema que seria oralizado, falado. Agora, nesse sentido, a gente também vai perceber que, assim como havia ah, gêneros para falar e também gêneros poéticos para escrever um poema, logo já entre os romanos começou a se, por exemplo, um Horácio, a ideia de que ut pictura poesis, quer dizer, a pintura, a poesia é como a pintura. Então a ideia de que havia também uma retórica das artes que a gente chama plásticas. E que então procedimentos retóricos que um orador usa em praça pública para fazer o retrato de um facínora, de um bandido, de um ladrão. Por exemplo, o Cícero, quando ele fala contra o Catilina, ele começa: até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? E desejando que o Catilina morra, desejando o pior para o Catilina, porque ele é um inimigo da República Romana. A ideia também é que, se eu sou um pintor, eu vou fazer um retrato, e que então as técnicas que o orador usa, elas podem ser transferidas também para o desenho e para a pintura. Então a ideia do que Horácio vai sistematizar, ut pictura poesis, quer dizer, a poesia é como a pintura, mas a pintura é como a poesia. Então a ideia, por exemplo, que o Horácio vai propor, quer dizer, um orador fala alto ou ele fala baixo. Um orador fala para uma pessoa só ou ele fala para uma multidão. E um orador fala uma coisa uma vez só ou ele repete várias vezes. Então Horácio disse assim também: na pintura existem pinturas que são feitas para serem vistas de perto. Então, o desenhista da pintura, ele faz muitos detalhes, porque ela é para ser vista de perto, assim como um discurso que é feito para ser ouvido uma única vez, de muito próximo. Agora, eu às vezes, quando eu falo para uma multidão, eu tenho que repetir várias vezes. Então, a ideia do Horácio também. Existem pinturas que são feitas para a gente ver várias vezes para poder apreender todos os detalhes. E, ao mesmo tempo, a ideia de que, às vezes, eu falo sinteticamente. Eu digo uma vez só, fazendo uma síntese, sem necessidade de explicação. E, da mesma maneira, o pintor também. Ele faz uma imagem que a gente vê uma vez só e já tem a totalidade da significação e do sentido dela, sem ter a necessidade de ver várias vezes. Agora, se a pintura podia imitar a retórica, a escultura também imita a retórica. E logo depois, ou quase simultaneamente, quer dizer, na música, como existe uma música que é feita segundo as circunstâncias,
Há uma música que a gente toca num casamento, mas há uma música que é fúnebre. Há uma música que vai se dançar rapidamente. Há uma música que vai se dançar lentamente. Então a ideia de que a música também tinha uma técnica de fazer a música que era emulava, imitava a antiga técnica retórica. Então, já entre os romanos, eu diria que todas as artes elas se retoricizaram. Quer dizer, a retórica era basicamente a arte do orador, de falar em público. Mas os preceitos dela, eles começaram a ser aplicados para as outras artes, e aí se inventou uma retórica da música, uma retórica da pintura, uma retórica da escultura, uma retórica da arquitetura, é claro. E junto com isso se associaram as artes da memória. Se inventaram artes de memória, porque a ideia é de que quando eu vou falar, eu recorro àquilo que os gregos chamavam de topos. Topos, o singular, topoi, o plural. Em latim é locus e o plural loci, que dá locus communis, um lugar comum. Agora, a gente, desde o século XVIII, lugar comum significa algo que é banal. Não tinha esse significado. O lugar comum era, assim, elencos, listas de coisas que eu devo lembrar quando eu vou falar. Então, nas artes da memória, que foram escritas antes de Cristo já, tem algumas que são romanas, mais ou menos em 70 antes de Cristo, elas ensinavam para alguém que queria ser orador como guardar todos os topoi, os lugares comuns na cabeça, para usar no ato da fala quando ele fosse falar em público. Então, geralmente, tem artes da memória assim, eu faço de conta que eu estou chegando numa casa romana e eu imagino que tem uma escadaria. Então, quando eu ponho o meu pé no primeiro degrau, eu lembro de um lugar, um locus, que eu memorizo. E então eu associo o primeiro que eu vou lembrar ao degrau da casa. E aí eu vejo o que tem na minha esquerda, pois é uma escultura, eu vejo que tem à minha direita uma outra escultura, aí eu entro na casa romana, tem o átrio, no átrio eu vou encontrar colunas, tem um tanque no meio, uma fonte. A cada elemento físico do espaço, eles associavam um lugar. E então isso formou uma mnemônica, quer dizer, artes da memória que vinham dos gregos, mas que os latinos assim. Isso permitia também, até o século XVIII, que tudo isso foi ensinadíssimo na Companhia de Jesus. A gente imagina, por exemplo, quando por exemplo, um Manuel da Nóbrega, um padre Antônio Vieira vem para o Brasil, eles não podem trazer a biblioteca. Eles não têm como, mas a biblioteca deles está toda na cabeça. Porque eles aprenderam no seminário jesuítico essas técnicas latinas e gregas de memorizar tudo. Eles sabem tudo de cor. Textos e textos e textos. O Vieira tem sermões que ele diz assim: por um momento duvidei que ao citar Santo Agostinho, o De Trinitate, eu errei a papapá e cita uma frase gigantesca em latim do Santo Agostinho, de memória. Aí ele diz: mas agora, felizmente, eu lembro que eu não errei, porque ele diz efetivamente, e ele diz o que o Santo Agostinho diz, em latim, exatamente. Ele não se engana, porque ele teve esse treinamento. Agora, a instituição retórica, inicialmente ela foi uma instituição oratória. Depois ela virou a instituição retórica como um fornecimento de técnicas da fala, simultaneamente técnicas da escrita para ser falada, e depois o modelo da retórica ele foi se associando às outras técnicas e às outras técnicas das outras artes. E, e com o tempo tudo ficou retoricizado, tudo ficou retórico. Não era mais discurso, não era mais língua, fala. Eram técnicas, por exemplo, da arquitetura. Há uma retórica da arquitetura. Há uma retórica da música, uma retórica da pintura, uma retórica da escultura, etc. Agora,
Isso até o século XVIII. No século XVIII, quando se inventou, eu diria assim, basicamente com o Iluminismo, e quando a Revolução Francesa cortou a cabeça dos reis, o artista ele ficou no mato sem cachorro, porque antes havia um mecenas. Agora, na nova sociedade, vamos dizer, burguesa, se inventou algo que a antiguidade nunca conheceu, que é a originalidade. Que até o século XVIII, um autor, ele era um autor quando ele citava auctoritas. Para fazer um discurso, ele tinha que citar alguém que tinha feito um discurso daquele gênero e alguém que prestasse. Então, por exemplo, um poeta épico do século XVIII, imagine, por exemplo, um Basílio da Gama, um Cláudio Manuel da Costa, ele vai fazer um poema épico, ele imita o Luís Vaz de Camões. Agora, o Luís Vaz de Camões imitou quem? Virgílio. E o Virgílio imitou Homero. Então, essa é a ideia, quer dizer, não se admite nenhuma ideia de originalidade. Não existe a ideia de originalidade, que é uma ideia burguesa. É a ideia, assim, da auctoritas. Então, eu devo fazer o meu poema de acordo com a autoridade do gênero. E as autoridades são aqueles elencos daqueles poetas que se especializaram naquele, no épico. Agora, tem poetas líricos, tem poetas satíricos, tem poetas satíricos pornográficos, é Juvenal. Tem poetas satíricos apenas irônicos, Horácio. Então eu escolho minhas famílias, mas eu tenho que sempre mostrar no meu produto que eu estou fazendo uma imitação da autoridade de um autor, de um autor, que é a excelência daquele gênero. Agora, na sociedade burguesa, quer dizer, é uma sociedade do indivíduo, do individualismo, é uma sociedade que abandonou a tradição. Ela inventou no século XVIII um novo conceito de tempo, com o Kant e o Hegel. A ideia agora de que a história avança e que ela avança segundo uma ideia de progresso, que vai deixando para trás o passado como algo morto. E nesse sentido, o artista virou uma espécie assim de ser autônomo, sem referência ao passado, porque eles tiveram que inventar, no começo do século XIX, uma nova mercadoria, que é uma mercadoria burguesa, que é a originalidade. Quer dizer, eu sou mais original que fulano, então vale mais, eu valho mais. Agora, um pouquinho antes, a gente vê, por exemplo, quando um Haydn, o Johann Sebastian Bach, ele vai tocar lá, o Mozart, ele vai tocar para o arcebispo lá de Salzburgo, na Áustria, ele chega na carruagem com os criados. E ele vai comer na cozinha, se derem comida para ele, porque pagam por empreitada. Não é o Mozart, o gênio. Isso é uma invenção do século XIX, que inventou o gênio e a ideia de que tudo que o artista cospe agora é arte, inventou a originalidade. E nesse sentido, o passado ficou algo totalmente arruinado, esquecido, e a retórica, ela, como ela era uma técnica mimética de imitação, ela foi identificada a algo que era totalmente negativo para o novo artista. O Victor Hugo, por exemplo, metamos o martelo nas teorias, nos modelos, não há regras nem modelos. Liberou geral, cada um por si e o capital contra todos. Então, nesse sentido, quer dizer, eu estou falando muito genericamente para tentar situar uma questão e que é, na nossa sociedade burguesa, ela é radicalmente ignorante do simbólico. Ela é movida pelo imaginário o tempo todo e pelo real. O real é o money, é o capital. E o tempo todo o imaginário, quer dizer, a propaganda e os mitos. Mas a dimensão simbólica, que é justamente a dimensão que dá forma a toda a sociedade mesmo, ela é totalmente ignorada. A gente vive uma ideologia da natureza e da naturalidade.
esquecendo que a própria ideia de natureza é uma ideia artificial e que, para falar, eu necessariamente uso palavras, enunciados e argumentos de uma língua que é histórica e que tem uma sintaxe, uma gramática que é histórica e que tem convenções o tempo todo e que já predeterminam como eu posso falar. Quer dizer, a gente, na verdade, é mais falado do que fala, pela estrutura, eu estou falando, pela estrutura simbólica. Mas na sociedade burguesa a gente não pode, né? O político chega, por exemplo, na propaganda de TV e ele faz a venda do peixe dele. É todo um artifício e um puro artifício simbólico. Sempre foi assim, desde os gregos era um artifício. Mas os gregos sabiam discutir a técnica. Então eles sabiam, olha, esse fulano ele passa por filósofo, ele é um sofista, ele está me manipulando. Ele não conhece o caminho da essência, quando era um platônico. Um Aristóteles dizia, ele está fingindo, tá. Agora, a gente não tem mais isso. A gente se deixa levar. Porque até o século XVIII havia uma coisa latina, a ideia de que a arte, ars, é técnica, e é uma técnica de produzir artefactos. Os artefactos são artifícios e artificiais. Então não havia nenhuma ideia negativa. Só podia ser negativo se fosse mal feito. Agora, os românticos, eles psicologizaram todas as artes e eles inventaram a ideia da expressão. E com isso eles foram radicalmente inimigos da retórica, evidentemente com uma retórica romântica, mas que não se enunciou nunca como retórica. Quer dizer, olha, o que eu digo é muito sincero. É como se a sinceridade também não tivesse uma forma simbólica e técnica e artificial de se expressar, né? Agora, hoje nós vivemos uma enorme ignorância do simbólico e por isso é difícil falar disso e a gente ainda tem essa espécie de preconceito, que é um preconceito romântico. Ah, isso é só retórica. E a gente vê o político, por exemplo, no Senado para desqualificar outro. Ah, isso que você está dizendo é só retórica. Como se o discurso dele, que está dizendo que é só retórica, também não fosse retórico. Não tem nada fora da retórica, se você imaginar a dimensão simbólica das práticas. Porque são todas artificiais, as práticas humanas. Porque essa própria ideia também de dividir o tempo em períodos é uma ideia hegeliana, né? E é uma ideia assim que o tempo avança com a ideia burguesa de progresso. Então a gente tem que classificar, quer dizer, a antiguidade, eu não sei onde ela começa, ela é assírio-babilônica, ela é hindu, grega, egípcia, latina. Depois tem uma Idade Média que tem 1000 anos. Depois tem algo que é um renascimento que dura uns 150, 200. Depois tem um barroco que é mais brevezinho, um neoclássico, um romantismo, um realismo, um simbolismo, um modernismo e acabou. Né? Que é uma ideia burguesa de um tempo progressivo, que é uma ideia hegeliana. Depois adaptada no marxismo com a ideia de dialética, de contradição, mas que tem um fundamento romântico e que é uma grande, na minha opinião, grande ignorância de todo um enorme passado que houve e que não é ocidental só. Tem um passado oriental também que a gente não sabe. O que é a Índia, a Pérsia, o Irã, a sociedade chinesa, japonesa, coreana, né? O mundo, o Islão todo. A gente não sabe nada disso, a não ser esses estereótipos. A retórica tem tudo, né? Embora ela seja hoje uma retórica inconsciente, ela ficou reduzida também, porque à medida que o corpus dela, que era monstruoso, a gente pensar o Aristóteles, o Cícero, depois toda a chamada Idade Média, por exemplo, os chamados medievais, e depois tudo que vem no século XV e XVI, ainda no XVII,
tudo de repente foi se esquecendo e sobrou nas gramáticas hoje na escola, no secundário, os estudantes estudam tropos e figuras, figuras de linguagem. A gente aprende, e o Roman Jakobson reduziu tudo a duas: a metáfora, que é semelhança, e a metonímia, que é contiguidade, parte pelo todo ou todo pela parte. E a retórica inteira, toda grande armação antiga, virou metáfora, metonímia. Os dois polos da linguagem, que o Roman Jakobson também trabalhou muito bem com isso, e que outros autores trabalharam. Mas foi uma redução crescente, e hoje eu acho que nem isso, metáfora, metonímia, alguns semióticos ainda falam disso, né? Mas eu tenho a impressão que nem isso se estuda mais. Quer dizer, estudantes, acho que hoje eles têm ideia do que seja uma metáfora. Quando eu era professora, a ideia era discutir as práticas artísticas segundo os seus próprios pressupostos, né? Então fazer uma espécie de uma arqueologia das práticas, ficar catando o osso assim de prática, né? E ficar discutindo os preceitos, os tratados. Eu fiz muito isso quando eu ia a Minas Gerais dar aula nesse curso, que ele chamava Estética do Barroco. Eu falava, mas o Baumgarten não viveu no século XVII, né? Que estética? Não tem estética nenhuma. O inventor do termo estética, o cara é do XVIII, não tem estética nenhuma no século XVII. A gente precisa discutir segundo os critérios dele. Então eu levava documentos, eu levava tratados, e alguns alunos que estudavam barroco lá em Ouro Preto, eles iam ver segundo as próprias práticas, né? Então a gente tinha uma dupla intervenção. Era sempre essa ideia de tentar especificar o que uma determinada prática hoje entende quando fala isso é retórica, e depois historicizar o conceito, e quando a gente estuda uma determinada prática passada em que a instituição retórica era totalmente atuante. Então a gente chegava sempre a dois conceitos de retórica, quer dizer, um conceito histórico, em que aquilo é uma técnica que está operante, e o conceito feito depois, e que é reproduzido nos manuais hoje, e que reproduz o idealismo alemão, reproduz Kant, reproduz Hegel, e que é um sisteminha assim, de classificação exterior ao objeto. Porque nos usos antigos, a gente pode discutir um mau e um bom uso da técnica, mas a própria instituição que fornece a técnica, ela não é nada negativo. Ela é uma instituição técnica, a retórica. Agora, a partir do século XVIII, o arcabouço todo, toda a técnica retórica, ela foi jogada fora, ela foi desqualificada, porque agora se inventou uma nova coisa que é a psicologia. Quer dizer, tudo que o artista cospe é arte. Essa é a ideia, com a ideia romântica. Não há regra nem modelos, como dizia o Victor Hugo, né? O decoro é duplo. Decus e decoro é aquilo, em latim se diz quid decet, aquilo que é decente. E aquilo que é decente é aquilo que está adequado à situação. Agora, a gente é burguês e com os burgueses a gente associou decência à moral. Então é decente eu falar tais coisas, na frente de senhoras, na frente de crianças. Ou então a gente até em inglês, a gente vê filme norte-americano, o cara fala assim, are you decent? Quer dizer, você está só de cueca com dinheiro, ou você está pelado, ou você está usando roupa e gravata, como um bom senador. Não é isso? Are you decent? Quer dizer, e a pergunta que a gente entende como decência, na verdade, ela tem um fundamento antigo. Quer dizer, você está segundo o decoro dessa situação?
que em latim era decus, quer dizer, o decoro é uma adequação da minha fala ao conjunto de lugares comuns daquele gênero que eu estou usando. Então, os latinos chamavam o decoro interno, quer dizer, é a citação de uma autoridade que já fez um discurso antes, como o que eu vou fazer agora. Então, é um decoro interno. E, ao mesmo tempo, eu sei que tem uma adequação do meu discurso ao público para quem eu falo. Então, por exemplo, há discursos que eu falo antigamente na igreja, há discursos que eu falo em praça pública, há discursos que são usados no bordel, discursos que são usados na Câmara Municipal da cidade, no mercado. Em cada lugar tem uma adequação. Gênero Então, alto, gênero baixo. gênero alto, gênero baixo, gênero médio. Então, quer dizer, a ideia de decoro era sempre uma ideia de adequação, mas uma dupla adequação. Adequação às convenções do gênero, então é uma adequação técnica. E, ao mesmo tempo, uma adequação pública do objeto que eu estou construindo, do discurso que eu faço, ao público que está presente. Então, por exemplo, há um decoro na igreja, por exemplo. É claro, eu não posso usar na igreja o discurso que eu uso no mercado. Então, quer dizer, a gente tem tudo pré-estabelecido. Agora, é tão pré-estabelecido que eu devo produzir o efeito de que eu falo sem esforço e que é totalmente natural, mas é totalmente artificial. É uma afetação. É uma afetação. Modéstia afetada, como eles diziam. É claro, eu afeto. Afetar quer dizer produzir o afeto. Quando eu afeto alguma coisa, eu passo por honesto, eu produzo em outro a sensação da honestidade, que é minha, mas ele sente também isso. E daí o afeto será aquilo que foi substituído. Na psicologia a gente não tem mais afetos, a gente tem sentimentos, impulsos, instintos. A psicologia pressupõe que é incontrolável. É que os antigos não concebiam o inconsciente. O inconsciente é uma invenção também, uma descoberta moderna, contemporânea, né? Freud, um pouquinho antes dele, os estudos lá da loucura. Mas o inconsciente se fala, né, nas pessoas, ele se fala em nós. Você não tem um controle sobre o que você pensa e sobre o que você diz, você concorda? Sim. A gente mais é falado do que fala. Né? Agora, a própria ideia do sublime, né? Quer dizer, em latim é sublimine, debaixo da fronteira. O limen, em latim, é a fronteira, o limite. E o ablativo limine, no limite. Então, sublimine, eu estou debaixo do limite. Então, a ideia de que cada experiência ela tem um limite que a torna sensível, visível, audível, inteligível e dizível. Agora, quando a experiência é de uma intensidade intensíssima, eu perco o controle, então eu não vejo o limite, então eu fico sublime, eu fico debaixo do limite. E o sublime, então, é aquilo que nem Miss Brasil, antes de desmaiar, não tenho palavras. Elas falam assim, olha, agradeço meu pai, minha mãe, a Rede Globo, que me permitiu essa oportunidade, Maios Catalina, aí ela desmaia, porque a emoção é tão intensa, isso é o sublime. Quer dizer, o sublime. Agora, há toda uma técnica de produzir o sublime, né? Eu lembro lá o Longino, o Perihipsos, sobre o Ripsos, o sublime, e que o Freud, evidentemente, também conhecia, o Longino e tudo. Né? Quer dizer, quem trabalha com técnicas de interpretação de discursos e às vezes encontra um paciente obtuso que diz, eu não quero dizer, eu não posso dizer, o que eu sinto é indizível.
Então o cara tem que fazer uma hipótese. O que é o indizível? Se eu não posso dizer o que ele é, eu não posso defini-lo. Então, ele é. São questões teóricas, até metafísicas. Eu não sou psicanalista, mas eu suponho que se coloca essa questão, né? E uma teoria disso, que também é retórica. Quer dizer, porque a retórica prevê técnicas para produzir dizendo o indizível. Quer dizer, eu não tenho palavras, eu vou pelo negativo, né? Como dizia lá um San Juan, entrei onde não soube, vi o que não vi e senti o que não senti. Quer dizer, eu ouvi o que eu não ouvi, vi o que eu não vi e senti o que eu não senti. Quer dizer, você afirma algo e simultaneamente nega, produzindo uma espécie de contradição. Agora, esse curto-circuito, ele é o sublime, ele é o indizível. E que é uma técnica antiga que era usada, por exemplo, por monges. Quer dizer, imagina que você vai para o deserto e você fica com uma pele de cabra comendo gafanhoto e dentro de um buraco. E aí você diz assim: Deus não é bom, Deus não é mau, Deus que é aquilo que ele chamava apófasis, que é uma técnica que eremita usava, santos também usava, de negação. Você vai negando, 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 mas sem parar. Deus não é bom, Deus não é grande, Deus não é excelente, Deus não é eterno, Deus não é bonito, Deus não é número, Deus não é feio, Deus não é verbo, Deus. E vai enumerando tudo, mas produzindo que nem a coisa sânscrita, Om Mani Padme Om. Depois de algum tempo produz um vazio, e esse vazio que é sublime é a presença de Deus, caracterizado pela ausência, uma metafísica da ausência. Agora, o, o Longino e vários outros depois, eles propuseram técnicas retóricas de escrever ou produzir de outros meios efeitos de sublime, né? Que é possível. Os gregos já disseram, o Aristóteles diz isso, aqui quando eu falo em público, o político, o orador, ele fala na ágora ateniense, que é o espaço público do mercado, um espaço onde se fala publicamente. Existe um conjunto de opiniões que são tidas como verdades, que em grego se chama endoxon. Endoxon, aquilo que é doxa, é a boa opinião. Então, o plural é endoxa, as boas opiniões. Então, para um grego, é a ideia de que o grego é superior aos bárbaros, que são os outros, que o homem é melhor que a mulher, que a razão é algo que caracteriza o ser humano, que a cidade de Atenas é modelo de civilização para todo o resto do universo e que aquele tipo de sociedade fornece também códigos sobre o que é justo, injusto, verdadeiro, falso, bom, mal, bonito, feio. Então, quer dizer, existe o conjunto de opiniões que são endoxa, quer dizer, as opiniões verdadeiras. Agora, quando eu sou orador e eu vou falar em público, eu tenho que reproduzir as opiniões verdadeiras, porque senão eu não sou ouvido. Acham que eu sou um farsante, um sofista, um mentiroso. Então, quer dizer, o Aristóteles e os gregos, eles escreveram todo um sistema de endoxa, quer dizer, as opiniões verdadeiras. E quem aprendia a técnica retórica para falar, decorava o que é endoxon, o que é a boa opinião. Agora, em latim, isso que é endoxon foi traduzido por veri similis. Veri, do verdadeiro ou ao verdadeiro, e similis,
semelhante, semelhante ao verdadeiro. E daí então deu verossímil e verossimilhança, quer dizer, aquela qualidade positiva de um bom discurso que reproduz opiniões semelhantes àquilo que aquele grupo humano, que aquela sociedade entende por ser verdade. Então, quer dizer, a priori, eu não posso falar coisas falsas nem coisas inverossímeis. Eu devo necessariamente dominar o sistema das opiniões verdadeiras para atingir o meu público. Então, nesse sentido, no ensino de retórica e de oratória antigos, o aluno, o menino, ele aprendia desde pequeno aquilo que era o endóxon de um determinado assunto. É claro, agora, existe um conjunto de opiniões verdadeiras no epidítico, no elogio e na censura. Existe um conjunto de opiniões verdadeiras no judicial, naquilo que é o juízo da culpa ou da inocência, e existe um conjunto de opiniões verdadeiras naquilo que a gente delibera quanto ao futuro. Agora, a gente deve dominar o conjunto de opiniões verdadeiras de cada gênero. E a gente não pode misturar. Porque se a gente mistura, a gente produz confusão nos modos de falar. Então, a verossimilhança também é função dos códigos sociais que determinam o que é verdadeiro, o que é falso. Agora, você concorda que tem uma verdade científica, né? O Zé de Alencar, eu lembro, eu usava essa história para explicar a verossimilhança quando eu era professor na USP. Eu estava dando aula para os meninos entenderem melhor. Eu lembrava o romance do Alencar, o Guarani, que o Guarani vai buscar no fundo de um abismo um estojinho onde o bandidão do Guarani, o Loredano, jogou uma pulseirinha que o Dom Álvaro deixou na janela da mocinha da Sicília de presente. Então, o Peri, ele desce no fundo do abismo. O abismo é pior que o Butantã, tem cobra de todo tipo. E o Alencar, para justificar para o leitor, porque ele não é picado, Peri imitou o canto da acauã. A acauã é uma ave brasileira e foi costume aqui, no Brasil colonial, no Império, como as famílias viviam na proximidade do campo, as cidades eram meio agrárias ainda, as famílias tinham a cauã, porque se acreditava que o canto da cauã, como ela come cobra, ela espantava as cobras. Agora, no século XX, os cientistas lá do Butantã, eles demonstraram que as cobras são radicalmente surdas. As cobras não ouvem nenhum som. As cobras, elas se localizam no espaço por meio de vibrações térmicas que a fosseta nasal delas capta. Um ratinho entra, ela capta o calor do rato e ela localiza a coisa térmica, mas nenhum som. Então, quer dizer, o Zé de Alencar, 1850 e pouco, o romance era verossímil. Para nós, ele ficou inverossímil, porque a nossa verdade sobre as cobras é outra. Agora, tem várias verdades. Tem uma verdade científica, tem uma verdade filosófica, uma verdade moral, uma verdade religiosa, uma verdade política. O ornamento, na convenção retórica, o ornato, ele faz parte da elocução. Ele faz toda uma doutrina sobre a imagem e sobre o ornamento. É claro. Agora, existem duas grandes vertentes antigas que vêm dos gregos, que é a ideia de um estilo que é ático, que é ateniense e que ele é simples, claro, objetivo, em ordem direta. Ele pode ser elevado, trágico, sublime, grandioso, mas ele é sempre assim, ele é simples, claro, objetivo, em ordem direta e sem ornamento. E existe um outro estilo que vem também da antiguidade, que é o asiático. E o asiático se opõe ao ático, e o asiático é
confuso, acumulado, exagerado, com excesso de ornatos, superacumulado. Os dois, então, coexistiam. Agora, no século XVII, várias correntes na arquitetura, na escultura, na pintura, começaram a se dedicar ao ornato, ao ornamento. Então começaram a produzir efeitos de acúmulo do ornamento. Então a ideia de que isso ficou asiático excessivamente. Agora, quando chega o 18, os artistas chamados neoclássicos, que estão dizendo que eles estão recuperando os verdadeiros autores que foram áticos, que não foram asiáticos, e que por isso tinham bom senso e bom gosto, eles criticam essa afetação. E eles inventam, então, o barroco. Quer dizer, o barroco é mau gosto, o barroco é excesso, o barroco é confuso, o barroco é jogo de palavras. E isso que a gente hoje chama barroco, se a gente pensar historicamente, é apenas o asiático. É um dos estilos possíveis, que se especializa no acúmulo, entende? Mas que depois foi desqualificado por uma outra corrente que dizia, não, nós gostamos das coisas claras e distintas, nós somos cartesianos. É claro, mas aqueles artistas lá ditos barrocos, eles gostavam de um bom acúmulo. Imagina se a gente é Gôngora, se a gente é Quevedo. A gente pode usar barroco, acho que você pode usar, mas desde que a gente critique a universalização idealista, romântica, positivista, hegeliana, em que o uso aparece. Quer dizer que geralmente é um uso romântico da categoria barroca. Então, universaliza valores românticos. Agora, é preciso lembrar que isso que a gente chama barroco é anterior ao romantismo. Então, ele não pode ser reduzido a uma leitura romântica. Então, a ideia é, por meio de uma espécie de arqueologia, a gente vai cavar as ruínas para descobrir como aquilo funcionava segundo as suas próprias convenções no seu tempo. E lá a gente vai achar essa polêmica entre os áticos e os asiáticos. A ideia é que tudo que vem da Grécia, que é ateniense, ático, é simples, claro, puro e elevado. Agora, o que vem da Ásia, aquilo que é persa, aquilo que é oriental, mesmo do Egito, aquilo que é chinês, aquilo que é hindu, é acumulado e de mau gosto. Já lá no século XVIII, né? Agora, tudo isso tem uma história. Então, você podia falar, isso é barroco? Não. Isso é... Eu vi uma conferência uma vez do Leon Kossovich, que trabalha com essas coisas, e ele dizia, como que era mesmo? Era sobre o Aleijadinho, e ele dizia, o Aleijadinho é um escultor de Pérgamo, ele é pergamenho. E aí o Leon lembrou que lá naquele museu Pergamon de Berlim, tem uma grande coleção de arte e de esculturas que um sultão turco deu para o governo alemão no século XIX. E são esculturas feitas em 2 lugares da Grécia, antes de Cristo, entre o século V e o século III, antes de Cristo, em Pérgamo e Mileto. E essas esculturas, elas contrariam uma coisa grega, que é a ideia de uma forma ática pura, porque elas fazem o seguinte, elas fazem o corpo em posições patéticas, é gênero, do estilo sublime, patético. Então, por exemplo, a Amazona que está lutando contra o centauro, que a cena é essa, a Amazona acabou de receber a lança do centauro que está furando a garganta dela. Ela grita e o cabelo dela fica desgrenhado no mármore e, ao mesmo tempo, ela com a espada, ela fura a barriga do cavalo, que é o centauro, que dá um grito de dor. Então está tudo isso ali em Pérgamo. Agora, o Leon mostrou o seguinte, que esses mármores de Pérgamo
e de Mileto, que foram para a Alemanha, eles começaram a ser copiados por pintores e escultores poloneses e alemães do século XVII, e que se desenvolveu nas cidades do sul da Alemanha toda uma indústria de produção de santinhos da igreja, que imitavam as coisas que estavam no Pergamon, as coisas de Mileto e Pérgamo, gregas, que estavam na Alemanha. Agora, esses santinhos, eles foram levados no século XVIII, o Leão rastreou tudo isso, para o norte de Portugal, para Braga, principalmente. E quase 90% da população que veio para Minas, colonizar Minas, eram gente de Braga. E que levavam os santinhos, que imitam os mármores de Mileto e de Pérgamo, para Minas. E então, ali em Minas, um artesão mulato, chamado Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, ele, quando faz esculturas no mármore, ele imitava os santinhos alemães. Mas os santinhos alemães reproduziam o chamado Barroco de Praga, porque o pessoal de Praga, na Tchecoslováquia, tinha imitado isso. Agora, imitava uma escultura grega de Mileto e Pérgamo do século V até o século III antes de Cristo. Então, o Leão, na conferência que ele fez em Ouro Preto, ele diz assim: o Aleijadinho, que vocês dizem que é barroco, não é barroco. Ele é um artista pergamenho, ele é um artista de Pérgamo. E ele, então, o Leão, lembrava muito bem que se a gente reconstitui as cadeias históricas da apropriação de modelos culturais, a gente para de falar algumas abobrinhas. Porque aqui vão dizer, o Aleijadinho era leproso, então ele expressa a sua angústia. Pode até ser, mas o Aleijadinho é um artista barroco. Veja, o planejamento dele é rígido, mas o corpo está numa posição teatral, super dramática. A posição dramática é a posição grega, de Pérgamo, né? Nessa chave que o Leão propunha, que é muito verossímil, porque ela é materialmente documentada, quer dizer, aquelas gravuras, aquelas imagens, chegaram em Minas, têm essa procedência e foram imitados. Então, nesse sentido, que barroco é esse, né? É um barroco de Pérgamo, se a gente quiser dizer.